Boa noite. Hoje eu quero trazer uma palavra nesse vídeo a respeito da natureza humana, da prudência e da seriedade. Acho que esses termos resumem bem o que eu quero falar a respeito da vida de uma pessoa comum como eu e a respeito de uma autoridade, um governante, né? Nós vivemos um tempo que qualquer homem de bem, medianamente inteligente ou acima disso, não gostaria de estar vivendo. Eu já ouvi falar muitas vezes que o Victor Hugo, acho que era o filósofo, e se eu não me engano, judeu, ele fala do advento da internet, que é o triste tempo em que foi dado voz aos idiotas, que não deixa de ser uma verdade. Nós estamos aí vivendo um mundo com crises explodindo em todos os cantos. Problemas, catástrofes, calamidades e crises militares. Quero começar falando em particular da crise do leste europeu. Eu até imprimi aqui um trabalho, e por questões de ética e justiça, é um artigo da CNN Brasil, que eu tenho uma ideia vaga, porque eu acompanho a história do nosso tempo, mas é claro que a gente não tem tudo na cabeça, até porque não se pensa sobre uma coisa só a vida toda. Muito bem, nós tivemos em 1990 a crise da então União Soviética. A gigantesca potência formada pelo o tratado o Pacto de Varsóvia, né? Aonde o leste europeu, algumas regiões do Cáucaso, ali se uniram no chamado Pacto de Varsóvia, e o norte do continente americano e a Europa, quase toda, majoritariamente, a Europa ocidental, formam um bloco que vai se chamar, como é até hoje, o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Muito bem. Após a ruína da União Soviética, liderada pela Rússia, diversas nações, a Bielorrússia e outras mais, a Ucrânia, tinham seus arsenais nucleares sob o comando do Kremlin. E devido ao fracasso, né, a ruína do Império Soviético, até que se arrumasse a casa, cada país vai agora vislumbrar sua independência. Crises vão pipocar por todo canto. Nós tivemos ali em 95 as guerras, a limpeza étnica ali na região envolvendo Kosovo, Albânia, Lituânia e Chechênia. Mas nações como a Ucrânia estavam se reorganizando para ser de volta de novo um país. Ao contrário do que muitos pensam, do que até eu pensava, durante o período da chamada Guerra Fria,
o segundo maior arsenal nuclear do planeta não era a Rússia. Não era a Rússia. Era a Ucrânia. Com 3.000 das mais potentes ogivas nucleares sob seu comando, sob seu domínio. Perdendo apenas para os Estados Unidos da América. Não era a França, não era a Alemanha, não era nem o Reino Unido. Olha, se você for ler um pouco sobre a história ali do leste europeu, daquela região ali, envolvendo as fronteiras com o Cáucaso, e você vai ver que a Rússia sempre desempenhou um papel agressivo, dominante, ambicioso. Ela nunca foi, como povo e como nação, ele nunca foi um país que quisesse a paz, que quisesse ver a sua vida sossegada no seu canto, como as demais. Em 1991, a Rússia, então, eu não me lembro agora o nome do presidente, astutamente, com tudo muito bem planejado, é outra coisa que as pessoas do nosso tempo não se atêm, que nenhuma pessoa que está sob iminência de poder, nenhum governante, nenhum monarca, nenhum império faz nada porque acordou de manhã e disse: eu hoje vou me desfazer de 15 caças de guerra. Para que isso? Não. Nada é assim. A Rússia procurou a Bielorrússia, deixa eu me auxiliar aqui. Isso antes dela procurar as nações do Ocidente, chamado Ocidente. Convencionou-se chamar de Ocidente. Ela procurou a Bielorrússia, o Cazaquistão e a Ucrânia. E então, junto com o Cazaquistão e a Bielorrússia, o Kremlin se dirigiu aos Estados Unidos e mostrou-se interessado em se responsabilizar pelas armas nucleares que estivesse em poder de algumas, se não todas, pelo menos algumas nações que agora não estaria mais sob a sua influência, sobre a influência do Kremlin. Então, eles chamaram Estados Unidos, o Reino Unido e a França e propuseram ao presidente da Ucrânia um pacto, um acordo. Mas quando nós vamos falar desse assunto, a palavra pacto perde todo o seu sentido, porque a coisa é tão ridícula para mim, para o Enoque aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, porque sendo pessoas que dominam situações de um poder como dominavam a Rússia, dominava a Ucrânia, o Reino Unido e os Estados Unidos, a proposta do Kremlin para a Ucrânia é que eles fizessem um acordo no estilo memorando. E o que é um memorando? Um memorando é como se eu chamasse um amigo, uma pessoa, para tomar uma cerveja no meu quintal ou em um bar, e durante uma conversa sobre um determinado assunto, assunto de interesses
divergentes, digamos assim, uma das partes propusesse fazer um trato de aperto de mão, dizendo eu prometo, e a outra parte aceita. Ora, mas se você fizer isso sobre a posse de uma ovelha, de uma cabra, é uma coisa. Só que a proposta do Kremlin para a Ucrânia, sob o auspício da orientação no espírito Judas Iscariotes dos Estados Unidos no governo Bill Clinton, era que a Ucrânia cedesse suas 3.000 ogivas, super ogivas nucleares, para a Rússia, não ficando com nenhuma, sob a promessa de que ela receberia proteção em caso de qualquer agressão de qualquer parte dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. E que a Rússia seria a primeira a se levantar para protegê-los. Isso tudo com base em assinaturas em um memorando. É uma folha. O memorando é uma folha. E a Bielorrússia falou, sou testemunha. Cazaquistão, idem. Não. Beleza, gostei. Poxa, bonito isso aí. Bonito, estou até emocionado, Falava-se muito nessa ocasião sobre desarmamento nuclear, redução dos arsenais nucleares. Isso era muito, quem tem mais de 50 anos se lembra disso muito bem. Pactos, viagem para lá e para cá, primeiro-ministro visitando países, presidente dos Estados Unidos visitando a Europa, cá. Reduzir o arsenal nuclear, aquela coisa toda. A palavra de Deus diz que ao rei não convém a embriaguez. Trazendo para a nossa realidade do que estamos falando aqui, a quem está sobre o poder de um povo, sobre o poder de uma nação, a um chefe militar, não convém a estupidez. Coisas como encher a cara numa festinha com mulher com as pernas de fora, assinar tratados de qualquer maneira, acreditando em palavras, isso é coisa para brasileiro. Isso é lá para Brasil. Mas de um país como a Ucrânia, que na sua história tem no passado, de que a Rússia já se apossou de toda ela e fez da Ucrânia parte da mãe Rússia. Depois os tempos mudaram e ela tornou a ser libertada de novo. Já havia precedentes para abrir os olhos do presidente da Ucrânia na época. Eu estou tentando fazer um vídeo não misturando coisas do reino com questões atuais. Mas eu fico besta de ver como tinha gente na Venezuela e em toda parte do mundo acreditando que o Maduro estava fazendo eleições. Que maneiro, né? Eles estavam acreditando que estava tendo eleições ali. Aí hoje, nós fomos traídos. Não, desculpa, vocês não foram traídos, não, venezuelano. Vocês foram brasileiros. Né? Vocês foram brasileiros. Tira um cara da cadeia e bota na presidência da República. Diz que foi eleição, diz que foi voto. A urna não mente, ela é divina. Estava até dando cadeia, falar, blasfemar contra ela. Agora
pisou mais um pouco, né? A poeira sentou. Eu já li há muito tempo, mas eu vou reler. Eu comprei uma edição até comentada. O Príncipe de Maquiavel. Ele aborda essas questões todas. Como é que um país, em pleno final de século XX, acredita que um povo predador, uma nação predadora como a Rússia, vai se encher de poder que a tornaria difícil de ser igualada? Tamanho seria o seu arsenal, caso ela conseguisse o que conseguiu, e que nada ia acontecer. Depois da Alemanha, o mundo, e em particular a Europa, sempre teve um problema com a Rússia. E de bobo, como nós já falamos, a Rússia não tem nada. E nem de humilde. Esse homem que está aí no poder dessa nação é o Hitler do século XXI. Só que ele não é tão burro quanto aquele. Aquele pensou que ia abraçar o planeta todo com as próprias mãos. Porque quando ele fez alguns aliados, né? Ele logo em seguida que os seus soldados entravam no território que se aliou a ele, ele traía. Mandava prender, matar, e assumia o poder dos países aliados e estava sempre sozinho, absoluto, na sua empreitada de dominar o planeta. Hitler. O Putin não, ele não é tão burro, né? 2024. O cara tem a Coreia do Norte. Tem muito em comum com os pensamentos dele. O cara tem a China. Não vou nem falar nos antigos aliados que já estão lá, Cazaquistão, Bielorrússia, não. O cara tem do lado da Ásia a Síria, o Irã, e grupos terroristas que ganharam tanta força, tanto apoio, que são tratados como nações. Tem um grupo terrorista que está dando trabalho à máquina de guerra norte-americana. Lá não sei se no Mar Vermelho, ou nas regiões do Mar Vermelho. É um problema que eu vejo no homem, e em particular com muito desgosto, muito no brasileiro. Muito no brasileiro. Você não vê o brasileiro interessado em política, política nacional, política geopolítica, você não vê. E a Bíblia nos dá tanto exemplo disso. Nos dá tanto exemplo disso. Em 1994, a Rússia pisou sobre o Tratado de Budapeste, o memorando, o importantíssimo memorando, assinado por 4 ou 5 potências, dentre elas o Reino Unido e a França e os Estados Unidos. A Rússia invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia e tem planos de pegar uma linha fronteiriça que vai lhe colocar em uma posição que não dou 5 anos para a próxima ser a Polônia ou a Hungria ou ambas. Porque uma vez recomposta de toda a perda que ela está tendo que sofrer, mais por uso e desgaste financeiro do que por perdas, por baixas, ela vai estar pronta para encarar o mundo. Afinal, o que nós temos visto aí? Olha só, nós somos um povo vivendo, um mundo vivendo, que ele está sendo chamado de geração Z. Agora parece que já tem outra letra aí. Z mais alguma coisa.
É um tempo em que pessoas do sexo masculino que nasceram depois de 1990 não têm uma voz, uma postura varonil como essa que eu vos falo. E olha que eu nem tenho aquela voz, aquele vozeirão de homem que fala grosso pelo telefone. As pessoas até confundem minha idade. Espero que não o meu sexo. Nós somos um mundo de homens de 25, 30 anos que falam desmunhecado, que falam cantando. E é interessante se destacar uma coisa importante. Você só encontra rapazes, homens, que não têm uma postação de voz varonil, não têm uma voz em tonalidade varonil, mas eles não falam como mulher. Duvido alguém me apresentar um gay que fale igual a mulher. Mulher não fala como gay. Mulher fala como mulher. Ela não fala como homem. Algumas até, por sua natureza, peculiaridade, têm um falar diferenciado, mas menos feminino. Mas a mulher, ela não fala como um homossexual. E o homossexual não fala como um varão, como um homem e nem como mulher. Ele tem a fala característica do homossexual. É uma das marcas do movimento LGBT, QI mais um pouco de merda, ou sei lá o que é. E eu estou ressaltando esse detalhe para dizer que homens como Vladimir Putin, homens como esse presidente da China, que eu não arrisco muito falar o nome porque eu não treino, Xi Jinping, uma coisa assim, eles sabem que nós vivemos um tempo de homens covardes, de homens frouxos, de homens que não têm testosterona. Eles sabem que nós vivemos um tempo que não tem nada a ver com a América do Norte do século XVII. Ou século XVIII, se eu estou me confundindo. Que quando a guerra civil bateu à sua porta, ele falou, muito bem, se é isso que vocês querem, vamos para a guerra. Houve muita morte, houve muito derramamento de sangue, houve muita covardia, mas os Estados Unidos foram o que foram até os dias atuais, agora estão vivendo o seu ocaso, porque eles tiveram punho, eles tiveram tutano para encarar as situações que países como o nosso e a Venezuela se acovardam. E, para tanto, criou-se Constituição apropriada, criou-se tudo, falar em certas coisas pode até dar pena de morte, onde a pena de morte é cláusula pétrea contra ela. O Vladimir Putin fala como se só ele tivesse armas nucleares. Como que só ele tivesse os melhores caças do mundo, os mísseis mais assustadores do planeta. São assustadores mesmo. Eu estive pesquisando. A Rússia tem um míssil hipersônico que, se ele disparar contra a Alemanha não vai nem saber que o míssil foi disparado e ele já atingiu, já explodiu lá. Não há tempo de resposta. Dada a tecnologia e a velocidade do material bélico e a proximidade dos países, eu citei a Alemanha. Mas espera aí, alto lá, ele está desafiando, fazendo bravata com o mundo todo, inclusive com os Estados Unidos. E que se o Trump ganhar, já avisou a Ucrânia que vai entregar a cabeça da Ucrânia na bandeja para Vladimir Putin. Já disse ao Zelensky, eu eleito num dia, no outro a guerra acabou porque você vai se render. Mas aí já é outro assunto, é trairagem, é o espírito do Judas.
que começou no canalha do Bill Clinton, que sabia muito bem o que estava fazendo com a Ucrânia, podia ter alertado, podia ter advertido. Do outro lado, nós temos o povo. O povo está vendo. Quando as bombas explodem, nunca é sobre a cabeça do presidente da nação, do rei, do primeiro-ministro que vai explodir. A bomba explode na estação do metrô, onde vai estar o meu filho, o teu filho, onde vão estar eu, você. Os filhos do primeiro-ministro estão em jatinhos particulares, estão com carro blindados, à prova sei lá, até de lança-míssel, ou lança-rojão, não sei como é que é o nome daquilo hoje. Vivemos um tempo em que a estupidez só não tomou totalmente porque tem pessoas como o presidente da China, o presidente da Rússia, e para o bem deles, graças a Deus, os políticos de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ao ver o 7 de outubro, percebeu a situação e está tratando a coisa como deve ser tratada. Eu separei aqui aquele texto bem conhecido, eu não costumo pegar. Texto de 1 Reis 12, 20. Quando o rei Jeroboão decidiu romper com a casa de Davi. Aqui está um exemplo de imprudência. Mas aqui é um assunto que eu não vou me deter muito, porque aqui a gente vai ver que tem muito lado da traição, da ganância. Não é da estupidez. Ele não foi estúpido. Estúpido foi os descendentes de Davi. Estúpido foi Salomão. Ele foi estúpido, apesar de ter recebido a sabedoria de Deus. Não soube criar filhos, não soube educar filhos. Queria comer 3 mulheres toda noite, e não eram qualquer mulheres. Geralmente o seu harém era abastecido de princesas. Princesas eram filhas de reis de nações que tinham outros deuses, outras crenças. E ela, depois de fazer o gostosinho com ele na cama, disse, faz ali para mim um altar. Ele a nossa lei não permite, mas tá bom. Empesteou Israel de feitiçaria. Vai acabar aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, o cisma político, depois vai dar o cisma religioso. Eu estou aqui manuseando a Bíblia de Jerusalém, caso eu leia alguma passagem que soe estranho. Agora sim, agora eu quero mostrar um exemplo de estupidez na história da monarquia de Israel, que se compara a essa estupidez que o presidente da Ucrânia fez em 1992, 91. Onde é que está? Aquela passagem em que eu desmarquei. Segundo Crônicas, e para minha tristeza eu estou com a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que tem vários livros. Segundo o livro dos Crônicas, deixa eu usar aqui o Google para mim não me atrapalhar, não tomar muito meu tempo do vídeo.
Eu estava com uma passagem aqui já. É segundo Reis 20. Não é Crônicas, não, é segundo Reis 20. O rei ficou muito doente, orou a Deus, virou o rosto para a parede. Aí Deus foi para Isaías. Eu estou relembrando o contexto. Isaías falou, vai lá e diz a ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida a ele. Eu vou ler só um trecho. É segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do verso 12, tradução Bíblia de Estudo Ampliada de Jerusalém. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, mandou cartas e um presente a Ezequias, pois ouvira falar que Ezequias estivera doente. Ezequias ouviu os mensageiros e lhes mostrou o quarto do tesouro, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, bem como seu arsenal. Bem como seu arsenal. E tudo que havia no seu armazém. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ter com Ezequias e perguntou-lhes, que disseram aqueles homens? E de onde vieram para te visitar? Ezequias respondeu, vieram de um país longínquo, um reino muito distante. Como quem diz, está nas entranhas aqui, que honra que eu tenho. Vieram da Babilônia. E Isaías continuou. Que é que viram em teu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há no meu palácio. Nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, escuta a palavra do Eterno. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, tudo o que teus antepassados acumularam até hoje, nada ficará, diz o Eterno. Dentre os filhos que te nasceram, os que geraste, tomarão alguns para ser eunuco no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías, é favorável a palavra do Eterno que anuncias. Com efeito, ele pensava que, por que não? Se houver paz e segurança enquanto eu for vivo. Ou seja, além do cara ser estúpido, era um traíra. O bicho vai pegar, mas até lá eu já morri, já reinei. Aí é problema de quem estiver na sucessão. Mas a imprudência que se destaca aqui, recebeu uma comitiva de diplomatas de um país que ele não conhecia, não sabia do tamanho, do poderio militar, nada. E sai abrindo as portas da casa da nação, abre o seu palácio, mostra o arsenal, os tipos de arma que ele tinha. Foi o que a Ucrânia fez. Memorando? Pelo amor de Deus, gente. Nós vivemos um tempo assim. E voltando para a nossa realidade, já estou no limite do meu tempo que eu pretendo nesse vídeo, vivemos um tempo que está todo mundo indo nesse mar, nessa correnteza. Religiosos. Olha a postura dos crentes. Aqueles que se dizem membros do corpo de Deus, do corpo do Cristo, como eles chamam o Machia, servos de Deus. No tocante ao que é bom, falta amor, falta companheirismo, falta interesse pela verdade, interesse em descobrir, em discutir as questões. Espera aí. Não, isso aqui, depois que houve a ascensão do catolicismo romano e a igreja passou a ser o catolicismo romano
e cristianismo, e daí mais tarde vem a passar das desgraças que passaram, Santa Inquisição, e etc., Reforma Protestante. Mas peraí, isso aqui, será que isso aqui está certo? Ninguém discute mais nada. Está todo mundo satisfeito com rosa vermelha. Igual as mulheres do candomblé saíam lá depois do culto da pombagira. E troço se diz Igreja de Jesus. Está todo mundo satisfeito com um copinho d'água. Está todo mundo feliz com 7 correntes de libertação. Corrente das 7 terça-feira da prosperidade. Eu falei do natural do mundo. Meninos, jovens, sem referencial masculina, sem referencial de um homem, de um pai másculo dentro de casa, moças sem referencial de uma mãe com moral, com ensinamentos, com honra. Uma frouxidão. O mundo, o Brasil é um bando de proxeneta. Acabamos de ter um presidente aí que foi um verdadeiro covarde, o homem de uma lassidão. Agora se descobre que ele estava preocupado em proteger o filho, em milícia, proteger o filho com prática de rachadinha. E nós, até eu, acreditei. Mas pelo menos meus olhos se abriram, né? Vivemos um tempo que, sinceramente, eu gostaria que Yeshua já tivesse voltado rompendo os céus. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa aqui para comentar. E vou marcar para mim não... Eu não li muito, eu imprimi, são 13 páginas. 13 páginas que eu imprimi, da BBC Brasil, tá? Da BBC Brasil. Recomendo. É um resumo, inclusive com opinião de especialista da USP, tá? Que faz um resumo do que o povo da Ucrânia está sofrendo, mas também em parte por sua própria culpa, por causa da idiotice e da ganância, que é claro que o presidente da Ucrânia, o parlamento, levou grana. Sempre tem grana, né? Sempre tem grana. No final das contas, a questão é sempre a mesma. Dinheiro. Dinheiro. Texto já muito usado por mim. Esse aqui não, que esse aqui é o da mensagem, que é o próximo vídeo que eu vou estar fazendo. Espero ainda hoje. A expertise, a sabedoria, o preparo de um homem que foi feito para dominar, para não ser apanhado, não ser traído. Isso é possível? Isso é possível. Yeshua está aí. Nas questões humanas ali, não é Deus não, ele é homem. Aí tem aquela passagem do sofrer. Eu pensei que estivesse tonificando errado, mas não estou não. Vamos falar sofer, né? É escriba, chamado de doutor da lei, que chegou para ele cheio de palavras melancólicas, doces e adocicadas. Um escriba, um doutor da lei, um homem que copiava a Torá, passava a vida copiando a Torá. Como é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Como é que eu faço para herdar a vida eterna, para ser herdeiro de Deus? Eu fico só na resposta de Yeshua para eles. Então, ele disse: o que está escrito na lei? Como interpretas?
A gente chama isso de você pegar a arma do elemento e virar para ele. O resto eu não vou tomar tempo do vídeo que você já conhece. Mas Yeshua, Senhor Jesus, já estava preparado, não porque ele usou o poder divino dele para visitar a mente dele, não. Ele já conhecia a natureza de quem vinha, ele sabia o que vinha, quem vinha, o que trazia ele dentro. Então ele só ficou esperando. Manda. Eu quero. Mas está nas entrelinhas. Você é um doutor da lei, essa pergunta não te cabe. Essa pergunta cabe a eles, essa pergunta cabe aos outros, mas a você? Vamos lá. Como é que você entende a lei? Qual é a tua interpretação? Aí o sujeito tem que meter o pezinho no laço que ele fez para o outro. Eu pensei tanta coisa para falar, mas eu quero deixar aqui, por último, claro, uma palavra para os crentes, para os meus amigos, irmãos, aqueles que assistem os vídeos que eu faço. Reflitam. Reflitam. Reflitam sobre como você está vivendo e o que você está vivendo. Em Mateus 7, eu não vou abrir o texto, não. O Senhor Yeshua diz assim: assemelhe o homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E olha, volta àquela questão da mentalidade semítica, do modo de pensar, de ouvir, de receber, do hebreu dos dias de Yeshua e anterior. Eu comparo esse homem ao homem que constrói a sua casa em cima de fundamentos. Naquele tempo, procurava-se sempre uma rocha que os lençóis freáticos não mexessem, uma rocha que não estivesse solta no terreno. Agora, aquele que, pelo contrário, ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre o chão. Não faz alicerce, sai assentando tijolo. Ou se faz alicerce, não põe fundamentos. Quando vem a tempestade, e ela vem. Quando vem o vento, e ele vem. Quando vem a tormenta, a chuva, o açoite que a tudo destrói, e ela vem, vai tudo por terra. Olha, eu fiz citação da Bíblia e fiz citação do que está acontecendo na Venezuela, do que está acontecendo no leste europeu, envolvendo a Europa como um todo, e o que está acontecendo no Oriente Médio, que é diferente de tudo isso aí. Porque lá, Israel não está brincando, não. Eles juraram, eles prometeram aos filhos e a si mesmo que nunca mais haveria holocausto. E eles estão dando mostras de que vão levar isso ao termo que precisar, mas isso vai ser cumprido. Então que você reflita, meu amigo, minha amiga. Se quiser, se você gostar do vídeo, compartilha ele. Se quiser fazer um comentário, eu vou ficar feliz. Tá bom? Uma boa noite.